Que tal, amigos? Tudo bem? Bem-vindos a mais um programa top. Um programa com uma grande variedade de temas que com certeza você vai gostar muito. Então, convido vocês a disfrutá-lo. Bem, hoje o tema vai ser, nós vamos falar sobre Botox. Botox, o que é Botox? Botox é uma toxina que advém da bactéria Clostridium botulinicum. Esse Clostridium botulinicum, Vera, ele foi descoberto em 1820 por um médico alemão, Kerner, que ele fez o seguinte. O que ele fez? Vou te contar o que ele fez. Adoro histórias. Ele foi num colono lá que fazia linguiça misturado com sangue bovino. E ele viu que essas pessoas lá na Alemanha que consumiam essa linguiça, é uma linguiça contaminada. E essas pessoas obtinham as paralisias as mais diferentes no corpo, na face, no pescoço. Pelo consumo da linguiça, Pelo consumo da linguiça. Uhum. Aí ele viu que essa linguiça estava contaminada e a toxina, essa contaminação, o que faz o Clostridium botulinicum? Ele evita a saída da célula. Nós temos milhões de células, né, no organismo, milhões, bilhões de células. Uhum. Então nossas células funcionam o seguinte: as células liberam a acetilcolina. E o que é a acetilcolina liberada da célula? A acetilcolina é um produto dentro da célula que ela promove, ela saindo da célula, ela promove no sistema nervoso a contração muscular. Certo. Então ele viu que essa saída da acetilcolina não se produzia quando eles usavam essa linguiça contaminada. Aí ele teve uma ideia, entendeu? Purificou esse Clostridium botulinicum. E a primeira, sabes onde foi a primeira experiência do Botox? Não. Foi um oftalmologista que pensou o seguinte: se esse Clostridium ele atua na contração muscular, se eu injetar esse Clostridium no olho da pessoa que tem estrabismo, pode acontecer que esse estrabismo reverte. Porque o que é o estrabismo? O estrabismo, me perdoe o meu amigo, grande amigo, Dr. Horta Barbosa, que é especialista na área do assunto de estrabismo, mas o que acontece? Há uma hiperação num dos músculos. Por exemplo, quando o olho, entendeu? A pessoa tem estrabismo e o olho está muito para dentro, entendeu? O branco do olho por fora aparece porque há uma contração exagerada do olho por lá dentro. É o reto interno nós temos vários músculos no olho, né? Tem os oblíquos, tem o reto interno, o reto externo, superior. Então o reto interno do músculo do olho está em hiperatividade. Por isso o estrabismo. Ela pega e faz essa... Exatamente. Você que está nos assistindo, com certeza não sabia disso. Vê como vamos ficar ligado neste programa, porque o Dr. L com certeza está trazendo novidades e dicas e conhecimento, né? Eu particularmente não sabia e muitos leigos também não sabem, né, doutor? Isso é super importante saber. E o Botox, então, uma salva de palmas para esse oftalmologista que trouxe o Botox para nós. Muito bom. E foi e tal, né? Então foi primeiro, o Botox foi surgindo dessa maneira, foi por acaso. Certo. E aí, mais tarde, no início de 1860, por aí, descobriu-se o Botox
para a área estética. Grande descoberta. Então, hoje, o Botox, ele atua assim em várias coisas. Por exemplo, na estética facial. Certo. Onde é que ele atende? Onde é que ele atua principalmente? Ele atua sobre a musculatura da fronte. Então, essa testa, pessoa, né? que tem muita ruga pesada na fronte, tu injetando o Botox. O Botox tem que ser, a gente pega uma canetinha, tem chama-se demarcador, e marca-se na testa vários pontos, mais ou menos separado 1,5 centímetro do outro, e nesses pontos a gente faz a aplicação do Botox. Botox, na realidade, viu, Vera, é um nome comercial, toxina, né? Da toxina Exato. botulínica. Então hoje tem o nome, como foi a primeira, essa firma, a Allergan, uma firma alemã muito potente. Super conhecida, ela né, descobriu, por exemplo, esse pesquisador que estava fazendo essa toxina botulínica, aí essa firma patenteou essa toxina botulínica e botou o nome dela de Botox. Hoje, por exemplo, no mercado, o Botox é um nome comercial. Perfeito. Mas existem vários nomes, outros de esporte, disso, daquilo. Interessante, né? A gente conhece pelo nome, Botox. por um só, por Mas Botox. tem Pegou. vários produtos Claro, que a contém a substância toxina. lá no fundo Certo. é a toxina botulínica. Certo. Doutora, a partir de que idade pode-se começar a fazer a aplicação do Botox? Existe uma idade mínima? Olha, é claro que tu não vai fazer o Botox numa adolescente. Mas numa mulher, um homem maduro, entendeu? Que tenha uma fronte muito rígida, muita ruga, muitas vezes é congênito familiar, a família já tem muita ruga. Perfeito. E fica um cara de brabo. Aquelas rugas aqui, entre as duas sobrancelhas, é uma ruga muito forte. Muito jovem tem essa ruga. Com e certeza. o que faz o Botox? O que ele faz? O Botox, na realidade, ele relaxa. Ele deixa aquela musculatura. Suaviza, né? Suaviza. Aí tu perguntasse, por exemplo, muita pessoa jovem também tem a tal da ruga no pé de galinha. No pé de galinha já. Entendeu? Então, no pé de galinha também. Também se coloca. Eu lhe perguntei isso porque temos modelos, né? É sabido que já começam muito cedo, 19 anos, a botocar, que nem a gente chama, antes de fazer sessões de fotos e desfiles. Isso é prejudicial ou não? Porque o Botox, a toxina botulínica ela não é prejudicial, né? Só que você começa a viciar desde cedo ou não? Ela não. Bom, existe sim, Vera. O organismo, ele muitas vezes, ele tem uma reação ao Botox, ele faz com que o Botox, em determinadas pessoas, não é todo mundo, que o Botox deixa de agir. Depois de 4, 5, 6 vezes. Entendi. Quando deve-se então aplicar o Botox? De quando em quando? A sugestão, entendeu? O Botox atua mesmo. Por exemplo, tu injeta hoje o Botox. Certo. 48 horas depois, já começa uma pequena ação. Não é instantâneo, 48 horas. E a atividade plena, ela vai se dar depois de 10 a 14 dias. Mas olha... Aí, então, a atividade plena, depois de dar... Não é instantâneo. A partir de então, a pessoa vai aplicar o Botox. Não há que xingar para o médico se uma semana depois... Não fez efeito, claro. Tem que esperar seus 14 Anote aí, você que vai fazer a primeira aplicação. Tem que esperar uns 14 dias, 2 semanas para começar realmente a fazer efetivamente o efeito, né? Então o Botox hoje em dia, ele é usado. Onde é que é usado? Aí se descobriu, Vera, uma coisa interessante, né? Que o Botox, ele atua na musculatura da célula também. Da célula. Então, por exemplo, na axila. O que é axila? Tu vê que tem pessoas que têm uma sudorese intensa, chama-se hiperidrose. Esse termo chama-se hiperidrose. A pessoa, ela sua de tal maneira que molha a cabeça. É verdade.
Entendeu? Então, aí o que tu aplica o Botox e aquela célula para de secretar. Olha que interessante. É uma maravilha. Não uma é só coisa para o fundo assim. estético, também tem um lado... Outras pessoas, por exemplo. Claro, não é todo mundo, né? Mas, por exemplo, tem pessoas que têm vergonha de dar a mão para o outro. Sua muito nas mãos. Porque sua muito nas mãos. Conheço gente assim. E o Botox também ajuda essas pessoas. Olha que interessante. E, inclusive, na hiperidrose plantar, na planta dos pés, Certo. também tem gente que sua muito. Claro. Então, tu também aplica, chega a molhar o sapato. Olha que interessante. Tá? Então, o Botox também Também isso. Você que tem alguma dúvida, pessoal, você que está nos assistindo, queira mandar um WhatsApp para 999-616464, relatando o seu problema, perguntando alguma coisa em relação ao Botox ou não, pode ser também outras dicas que o doutor queira dar, tá aqui embaixo, ó, 999-616464. Doutora, voltando ao Botox, a toxina botulínica, quem aplica mais? Com certeza as mulheres em relação aos homens, né? Exatamente. Mas os homens também estão começando a colocar. Eu acho super válido. O homem ultimamente, claro, numa proporção, digamos, para Bem cada menor. 100 mulheres que operam, se operam 10 homens. Por exemplo, Nossa. a plástica facial, a chamada ritidoplastia. A mulher faz assim, de 100, ela é 90. O homem, 10 a 15%. Certo. O homem começou ultimamente a fazer mais Também é o seguinte, hoje em dia, os procedimentos na plástica são menores. Por que são menores? Porque existem outras atividades a fazer, além só da ritidoplastia. Eu sei que quando eu comecei na cirurgia plástica, mais de 30 anos atrás, a face, o rejuvenescimento, não tinha o botox, não tinha os preenchimentos, então era só ritidoplastia. Era pura e simplesmente pessoa esticada. Mas essa plástica ainda hoje, ela é realizada. Ela é insubstituível. Por exemplo, essas pessoas que têm as bandas platismais, entendeu? Essas bandas platismais, aqueles dois muito fortes, aquilo não adianta, tem que ser cirurgia. Tem que ser via cirúrgica, né? Não tem como, né? A plástica da face também. Certo. Mas na face, hoje em dia, por exemplo, nós podemos fazer muitas vezes um procedimento menor, entendeu? Tá. Com associar preenchimento. Por exemplo, antigamente, há 40 anos atrás, as rugas da fronte, a gente fazia um corte chamado coronal. E daí rebatia a pele da fronte e a gente tratava o músculo. Hoje em dia já não. Hoje em dia, Facilitou, né? através da videocirurgia, não precisa nem videocirurgia. A gente faz uma pequena incisão na fronte, descola e trata toda a musculatura sem aquele corte exagerado. Adoro! O pessoal que está nos assistindo a semana passada e também já está mandando o WhatsApp aqui, ó, 999, está aqui embaixo, 616464. A Marise Macedo está perguntando, doutor, um beijo, querida, obrigada pela audiência. Existem efeitos colaterais do Botox? Existe sim. Por exemplo, quando é aplicado, por exemplo, eu tive uma pessoa muito conhecida, entendeu? Que eu apliquei a toxina botulínica nos pés de galinha, e essa paciente, ela depois da aplicação, ela foi ao sol, praticou esporte, foi para academia, isso não pode. No dia que tu vai fazer tem que esperar. O Botox, tu não pode ir no sol caliente, tu não pode te expor. No dia que tu fizer Botox, tem que tirar para ti, para casa. Volta para casa. Não precisa ir de cama, faz todas as atividades, fica de pé, entendeu? Essa pessoa baixou muito a cabeça e o Botox desceu. Houve uma pequena paralisia no canto da boca.
Certo. Mas isso é uma coisa interessante, Vera, que sabe que no Botox, felizmente, tudo é passageiro. Coisa bem boa. Mas aí Nada definitivo, né? Mas de qualquer maneira, um efeito, por exemplo, se dá um efeito, né, belisca um pouquinho o canto da boca e a pessoa fica com uma paralisia no canto da boca, isso fica muito mal, tanto para paciente como para o cirurgião. Ah, é verdade. Então, por isso que tem que orientar. Tem que orientar. Tem que fazer um repousinho. Com tal, certeza. Não pode ir pro calor, não pode ir pra sauna depois Isso. disso. Para dormir, não pode dormir imediatamente, né? Tem que ficar sentado. Fica sentado e dorme no primeiro dia com dois travesseiros. Com dois cabeceira travesseiros, elevada. são detalhes E certamente que... daí com certeza. 98%, 99% dos procedimentos não tem. Felizmente a complicação do Botox tudo é transitória, mas tem aqueles 3, 4 meses de espera, porque o Botox ele atua durante 4 meses. Tá. Né? No 4º mês ele começa a perder a ação. E nós não recomendamos, entendeu? Que o Botox seja utilizado logo depois do 4º mês. Espera meio ano. O Botox na realidade, né? ele 2 tem vezes que ao ser ano. aplicado 2 vezes ao ano. Tá certo. Porque também é caro, entendeu? A aplicação é cara. É verdade, é verdade. Então, faça-se 2 vezes ao ano. E tem tratamentos paliativos. Você pode colocar o Botox, depois tem os cremes, né, doutor? Que amenizam também. A mulherada que está nos assistindo sabe disso, né? Cremes noturnos, cremes diurnos, que também ajudam. Exato. Aliás, Vera, eu andei pesquisando e lendo. A grande novidade do Botox, ele está em fase final de experimentação. É o Botox que estão preparando agora, que vai ser lançado. Eu acho que não vai durar um ano. Vão lançar o Botox sem creme. Olha! Então, existem substâncias já que promovem, entendeu? A aplicação, por exemplo, de um gel que tu queira aplicar, um gel na fronte ou no pé de galinha, um gel que ele vai penetrar na célula. Uma pequena massagenzinha e esse creme. Então, isso eu acho que vai ser certamente a ciência dentro dos próximos meses. Mas só aplicado por médicos capacitados. Claro, não é você vai na esquina comprar um cremezinho de Botox médico, e passar. Cirurgião plástico. Cirurgião plástico e dermato, com certeza. As pessoas especializadas, né? Porque tem as complicações. Claro, então, você tem que ter muito cuidado, né, doutor? Estudou para isso. Claro. Dermatologista, cirurgião plástico. Lógico. Eles sabem como deve aplicar, quanto tem que aplicar. Também é o seguinte, tem, por exemplo, como é que vem o Botox? O Botox vem num pequeno tubo de vidro, e tu sabe, Vera, tu não enxerga o Botox. Ele está vaporizado. Ele está vaporizado, olha que interessante. Ele num pequeno tubinho de vidro, entendeu? Estéril, ele chega para ti, entendeu? Ele chega, tu não enxerga, tipo um pó invisível. E tu injeta soro fisiológico, entendeu? Nele. Por exemplo, por exemplo, o Botox tem de duas grandes concentrações. O de 50 mil-unidades e o de 100. Certo. Quando se usa um, quando se usa outro. Tem essa também vantagem, você não precisar fazer todo, né? Onde não necessita e paga menos. Tu tens uma área, tratar uma área grande da paciente, ou por exemplo, tu podes, para tornar mais barato o procedimento, tu tens, por exemplo, 2 pacientes, que as duas tenham que tratar só a fronte, ou só o pé de galinha, ou a fronte e a glabela, tu pode combinar 2 pacientes, elas vão usar um produto. Super dica que só o Dr. Nelson Heller sabe dar para vocês. Ó, tem mais uma pergunta aqui da Ângela. Eu e mais todos os membros da associação. Lógico, mas aqui o Dr. Nelson que faz esse programa aqui, que é top mesmo, panorama top para vocês. Com certeza, sempre vamos ter dicas desse profissional aqui maravilhoso. A Ângela Melina, obrigada pela audiência de Gravataí. Um beijo, querida. Doutor, a toxina botulínica vai deixar o rosto inchado ou repuxado? Não. Uma coisa que pode, por exemplo, já me ocorreu
tu está aplicando a toxina botulínica. A toxina botulínica, ela é aplicada com agulha de insulina. Bem fininha. Ela, a mais fininha, praticamente não dói. E hoje também o Botox já vem com um pouco de anestésico, modernamente já. Então, por exemplo, tu aplica só, tu sente só a picadinha e já para de doer, porque tem um pouquinho de anestésico. Perfeito. Então, a dor, porque a paciente que vai fazer Botox, ela já espera tanto o resultado que uma leve pica. A dor é tão subjetiva, né? Cada paciente sente um pouco mais, outros têm a pele mais sensível, né? São mais sensíveis à dor. E doutor, quais as dicas que o senhor dá pro dia que a mulher vai lá fazer a aplicação do Botox? Tem que estar sem maquiagem, com a pele descansada? Ela pode tirar a maquiagem na clínica. Ou já ir sem, não pode estar maquiada, né? Claro. Então é importante que chegue com o rosto bem limpo, sem pozinho, sem nada, para também o médico poder avaliar melhor. Perfeito. Entendeu? E outra coisa, doutor, o Botox, para quem está tomando algum tipo de medicamento diário, né? Tem alguma doença crônica, existem complicações? Existem vários medicamentos antihipertensivos, anticoagulantes, que sempre a paciente na consulta, ela vai fazer a consulta, daí o médico vai indicar o Botox. Perfeito. Então, ela tem que dizer para o médico todas as medicações que ela está ingerindo, para saber se tem que suspender no dia. Super importante. Pode continuar tomando ou deve continuar tomando. Em geral, por exemplo, a medicação antihipertensiva, ela tem que continuar com ela. Perfeito. Entendeu? Mas existe certos tipos de medicamentos que devem ser suspensos. Tá dado o recado, pessoal. Vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco já vem o Adoro, que vocês vão assistir com as dicas de moda, arte, enfim. E voltamos com o Dr. Nelson Hélio. Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudades, uma vez por semana o programa Adoro, entrando aqui dentro do programa maravilhoso Dr. Nelson Hélio, programa top que vocês assistem toda semana. E o programa Adoro é um programa que traz moda, arte, cultura, entretenimento, tudo o que vocês adoram, que vocês gostam, que vocês gostariam, querem haverá de ideias de dica. Por isso, semana passada a gente já deixou que está aqui embaixo, pessoal, o WhatsApp 984439303 para você entrar em contato conosco. Diga o que você gosta, o que você adora, o que você gostaria que a gente fosse dar dicas, que a gente gostaria de a gente visitasse um evento na sua cidade, no seu estado, enfim, não sei de onde é que você é. Diga de onde é que você está assistindo o nosso programa, o que você adora, que a gente passa
possa mostrar para os outros telespectadores e trocar uma figurinha bacana, ok? Bom, pessoal, semana passada a gente já passou um desfile aqui do São Paulo Fashion Week, um desfile do Brasil, porque moda a gente traz daqui do país para fora, né? A gente tem que enaltecer o que temos de melhor aqui. E essa semana foi o encerramento do Fashion Week Internacional. Vocês sabem que a moda, ela gira em torno do negócio, dos maiores negócios do mundo. Então, assim, está sempre fervilhando. E as tendências que nós adquirimos, absorvemos aqui, a gente traz lá de fora. As tendências que vêm dos Fashion Weeks internacionais. Fashion Week de Nova York, Londres, Milão, Paris. Esses grandes eventos, esses grandes desfiles, os maiores estilistas do mundo, são os que dão a tendência para que nós, aqui do Brasil, também possamos ter uma noção do que vai rolar, né, do que vai ser de trends ou de tendências, como a gente costuma chamar. Daqui a pouco eu vou deixar um desfile para vocês do Ralph Lauren, tá? Que vai passar todo um desfile assim mais decupado para vocês do que foi. E, para você ter uma ideia, foi um dos desfiles mais badalados do outono e inverno, né? Fall Winter, que a gente chama, Ralph Lauren. Nós vamos trazer aqui para vocês no Adoro. Vou me despedindo, mas já deixando aqui esse contato de novo que está aqui embaixo do WhatsApp. Entre em contato conosco, diga o que vocês adoram, o que vocês gostam. E antes de terminar, vou dar dica para as modelos que estão iniciando a vida de modelo. Isso aqui chama-se a Bíblia do Casablancas. Vida modelo do John Casablancas. Está aqui, pessoal, tá? Não percam, não deixam de ler. Você que é iniciante, um modelo que quer começar para saber um pouquinho mais sobre o mundo da moda, dê uma lida. Leitura é sempre bom e a gente dá essa dica maravilhosa. Beijo enorme e voltamos semana que vem. Tchau, tchau. Till this day could play the clarinet the way that Sidney played. If I could just hear Jelly Roll play, I'd buy the house around of hurricanes. So if you're bound to where the river bends, you find me there, lounging on dues, sipping a Sazerac without a care. I'm always at home in New Orleans, oh yeah, yeah. I said I'm always at home down in New Orleans.
tremble with undue. Make me feel as though I'll never stray. Show me your prized doubloons you collected out at the parade. I'm always at home in New Orleans. No one till this day could top Louis blowing on his trumpet that way. If I could hear Jolly Roll play, I'd buy the house a round of hurricanes. So if you're bound to where the river bends, you'll find me there, lounging on Toulouse, sipping a Sazerac without a care. I'm always at home in New Orleans, New Orleans. Bom, nosso tema hoje nós vamos falar sobre preenchimento. Preenchimento, na realidade, Vera, o termo preenchimento pegou muito no mundo inteiro, é chamado bioplastia. Ah, bioplastia. O que é bioplastia? É a plastia no corpo vivo. Bio é vida, plastia vem do grego reparação, plástico. Então, é a bioplastia. O que se usa na bioplastia? E o que é bioplastia? A bioplastia, ela nada mais é melhorar a forma através do preenchimento. Já diria a profeta Luana Piovani, a atriz que todo mundo conhece, que o preenchimento é a colocação da carne que a vida tirou. O senhor concorda? Eu achei o máximo. Um beijo para Lu. Eu acho uma coisa É o preenchimento da carne que a vida tirou. Tirou ou não adquiriu? Ou não adquiriu, né? Porque não deixa de ser, né? A recomposição, né? Justamente o termo preencher. Então, tudo na medicina, na cirurgia plástica, tem que ser comedido. É verdade. Então, onde que a cirurgia plástica mais indica o preenchimento da bioplastia? Onde? E o que é a bioplastia? A bioplastia, Vera, ela pode ser realizada com dois grandes produtos. Um produto permanente ou um produto com duração limitada. Perfeito. Todos os produtos de duração limitada no comércio são, por exemplo, os ácidos hialurônicos. Certo.
O ácido hialurônico, ele é um preenchedor espetacular, o ácido hialurônico. Mas o ácido hialurônico, ele tem duração limitada. É. Onde que tu pode usar o ácido hialurônico? O ácido hialurônico tu pode usar, por exemplo, para levantar a ponta do nariz. Tu pode usar ele na mandíbula. Tu pode usar ele na região malar. Isso faz o que a gente costumo ler muito, a tal da harmonização facial? A colocação de vários pontos. Vários pontos. Então, então existe aquele produto que com duração limitada de 6 a 8 meses, né, que são os ácidos derivados do ácido hialurônico, Certo. e são chamado PPMMA, polimetilmetaquilato. Quanto ao polimetilmetaquilato, eu tenho uma história muito interessante para contar. Eu, nos anos 80, eu estava me especializando na Europa. E na Europa, eu percorri várias clínicas, claro, fiquei mais fixo em Lausanne, na Suíça, em Munique, mas um belo dia eu passei em Frankfurt, fui conhecer a clínica do professor Gottfried Lemperle, que agora está na Califórnia, ele estava em Frankfurt. E o Gottfried Lemperle me viu ali na clínica, e eu estava operando em Berlim, e ele me pediu para... Eu fui fazer uma visita para ele, e ele sabia que eu fazia cirurgia da calvície e nariz, me pediu que eu fizesse uma rinoplastia no paciente dele e calvície. E esse Gottfried Lemperle, em 1980, quando não se falava ainda em metacril, Certo. o Gottfried Lemperle estava trabalhando numa substância permanente que era um derivado do metacril, o polimetilmetacrilato, e ele deu um nome para esse paciente. Foi o primeiro produto com polimetilmetacrilato que recebeu um nome comercial. E até hoje é famoso, chamado Artecol. E aí, Olha. com ele, eu vi assim, ele foi o primeiro. Primeiro no mundo. No mundo. Olha, um alemão. Entendeu? E o doutor Heller, um gaúcho brasileiro, teve o prazer de estar lá, olha só. Bom, eu tive também o prazer, Vera, eu vi esse Lemperle na época, e a lipoaspiração, Vera, na mesma época, ela estava se desenvolvendo. E o grande cirurgião da época, um adendo fora dos preenchimentos, o grande médico da época era um francês, entendeu? Esse francês, ele desenvolveu a lipoaspiração e tu não sabes como. O nome desse francês, ele é de Paris, é Yves Gérard Hilou, com 2 L's, com um Z no final. Yves Gérard Hilou. Esse francês, ele descobriu a lipoaspiração por acaso, sabe como? Pois a cunhada dele tinha um lipoma. Sabe o que é lipoma? Não. Lipoma é um tumor de tecido gorduroso. Ah, sim, aqueles lipomas. tipo gordura Tipo mesmo, gordura. né? Tá. E essa cunhada dele pediu para ele tirar o lipoma, mas pediu que ele não fizesse corte. Ah, sim. Aí ele teve a ideia, De aspirar. entendeu? De aspirar. Pegou um aspirador comum, uma cânula de Gente. lipoaspiração e aspirou. Aspirou. Fez a primeira lipoaspiração. Exatamente. Se tem notícia, você só sabe aqui. Exatamente. Né? Aí, tu sabes que eu estava na época em Lausanne, na Suíça, na clínica do professor Rudi Meyer. Na verdade não é Rudi, é Rodolphe, é francês. O nome dele é Rodolphe com PH. Rodolphe. E esse francês, ele estava, na mesma época que o francês estava desenvolvendo a lipoaspiração, ele também estava desenvolvendo. E tu sabes, Roberto, que eu com o Rodolphe Meyer, eu era muito amigo dele, jantava nas casas deles, ele tinha um prazer incrível
que a casa dele era em 2 andares, e no segundo andar da casa a gente tinha uma vista linda pro Lago Le Mans, Ah, famoso. Lake Le Mans, entendeu? E eu tive então esse prazer, entendeu? E esse Rudi Meyer, ele ficou sabendo que o francês Também Edu, estava tava desenvolvendo e tal. Aí nós Adoro. fomos, imagina no Partenon aqui, né? O bairro Sim. Partenon. Nós fomos em Lausanne, num bairro tipo Partenon, sabe? sim. Nada contra o Partenon, mas bairro assim... Mais afastado. Mais afastado da cidade, né? Zona Nós Oeste. fomos lá num funileiro, entendeu? Para ele fazer uma cana para o Rudi Meyer fazer Poder a lipoaspiração. Foi a primeira ali, porque Foi você tem a primeira, notícia. O francês, o Gérard Hirault, na mesma época que esse francês estava fazendo a aspiração, um médico de São Paulo, que foi que trouxe a lipoaspiração no Brasil em 1980, Olha. chamado Haroldo Pereira, o Haroldo estava em Paris com Já absorveu a técnica, já implantou aqui. aí o seguinte, tinha um congresso no Nordeste em 1980, e aí a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica convidou o Hirault em 1980 e fez a primeira demonstração de lipoaspiração no país. No país, que bacana. Coisa incrível, né? A Às vezes história- acontecem as coisas sem querer, mas são para Exato, consideração exato, mais inusitadas, né? E como tu me perguntaste, né? A lipoaspiração é usada no corpo em geral, Certo, pode ser usada no joelho, no culote, no abdômen, certo. entendeu? Doutor, voltando ao preenchimento, né, que a gente estava falando. Bom, aí a paciente chega, o senhor faz uma análise do rosto, da face, do que deve ser, aonde deve ser preenchido, onde deve ser colocado, Não, né? preenchido, aplicado. Aplicado, esse é o termo. Preenchido É o Botox. É o Metagril. Ah, essa Claro. Essa é a diferença, o Metacril. A pessoa, aliás, o viu, o entendi. leigo, pro leigo tudo é Botox. Tudo é Botox. Eu quero aplicar Botox no rosto. Na realidade, sim, o É Botox preenchimento. só é para paralisar. Onde que tu quer tratar a ruga? Perfeito. Tu quer, aqui e na na testa. fronte, principalmente. Tá. Pé de galinha. Pé de galinha. E aqui. Também O resto é preenchimento. por exemplo, no pescoço também se usa muito Botox. o Botox para aquelas rugas horizontais. Sim. Tem mulher e homem que não gosta dessa ruga. Certo. Então se aplica em vários pontos na região cervical. Tá. E, assim como a fronte, a ruga também desaparece como uma mágica. Perfeito. Sempre- Tem o tempo de duração, seus 6 Tem meses. sempre sabendo, né? Certo. Não pode culpar o médico, o cirurgião plástico ou o dermatologista, que são os profissionais que normalmente fazem. Se daqui a 6 meses... Já não tem mais o efeito, porque a se duração foi, é gente. 6. É meio Cinderela prolongado, né? É duração de Certo. 4 a 6 meses. Mas, ô Vera, uma coisa interessante que a gente tem observado, Vera, é o seguinte, por exemplo, existe o termo, né? A função faz o órgão. Certo. Então é o seguinte, a função faz o órgão. Eu, por exemplo, meu filho adora fazer musculação. Então a musculatura dentro da coxa dele, como Do bíceps. é forte, porque Claro. a função faz o órgão. Boa. Se tu vai lá Aplica uma resistência diária ali, vai inchar, o músculo vai aparecer. A mesma coisa, né? O preenchimento, o Botox é a mesma coisa. O Botox é o seguinte, então o Botox, o que eu queria concluir, né? Estava me passando. Então é o seguinte, o Botox, o que o Botox ele acontece? O que é a expressão que eu usei, a função faz o órgão, onde é que eu queria chegar? Claro, tu sabe, o músculo paralisado, ele cada vez a sua ação vai ser menor. Tá certo. Entendeu? Então, se tu aplica, por exemplo, na fronte... Muito seguido. Eu, por exemplo, na minha fronte, eu apliquei umas 4 vezes já. Eu não pretendo mais fazer Botox na fronte. Perfeito. Porque a ruga na fronte minha já é bem tênue. Já tem. Então, por quê? Porque ela atrofiou com o decorrer do tempo. A musculatura, ela deixa de... Então, aí está o problema, né? A função faz um órgão. Se tu não contrai mais a musculatura,
tanto do pé de galinha como da fronte, Perfeito. ela vai deixar de Olha trabalhar. que interessante. Então, a cada vez mais que tu aplica, menos vezes tu tem que aplicar. Perfeito. Mais vai durar. Vai uma duração maior com o tempo, com exatamente. certeza. E diferentemente do preenchimento, o metacril. Metacril é definitivo. O metacril é um produto, o polimetilmetacrilato, ele é definitivo. Diferentemente do outro, você não precisa mais fazer nenhum tipo de procedimento ali. Onde o metacril está mais usado, ele pode ser mais usado. O metacril pode ser mais usado na face, por exemplo, no ângulo da mandíbula. Tá. Pessoas que não têm um ângulo bem definido, uma aplicação de polimetilmetacrilato define o... Define. O metacril, em geral, Vera, ele é usado justa ósseo. Entendeu? Aquelas pessoas, o jovem que nasceu, por exemplo, com o chamado pectus excavatum. O que é pectus excavatum? Aquelas pessoas que têm o tórax muito escavado, bem fundo. Ali tu pode aplicar Olha que o interessante. polimetilmetacrilato Porque é para definitivo preencher, como é o externo que é osso, tu aplica o produto justo ao osso, não há problema. Olha. O que não se deve se aplicar é, por exemplo, o metacril no suco nasogeniano aqui, por exemplo, no lábio. Que tem muita gente que faz isso e depois não tem definitivo. retorno. Agora, tem mulheres que é o seguinte, chega no teu consultório, olha, eu quero um produto definitivo no lábio. Aí tu pode aplicar, por exemplo, um produto, o polimetilmetacrilato. O polimetilmetacrilato, ele tem duas grandes concentrações. A 30%, que é mais usado junto à parte óssea, e pode usar o metacril mais diluído, que é 10%, pode ser usado em zonas moles. A dica, então, para dar volume seria só com preenchimento via Botox? Não, Botox não. O metacril. E o metacril definitivo tem que ser com parcimônia, porque senão não tem retorno, né, doutor? A gente vê muitos casos de mulheres com lábio enorme. Não há como retirar o metacril depois de aplicado. Porque depois de aplicado, gente, se você que está pensando, pense bem. Se sugere ao cirurgião plástico jovem, quando ele começa na cirurgia plástica, ao preenchimento, se pede a ele que faça preenchimentos parcimoniosos. Sempre. A quem que o paciente quer, mais indicado como o cirurgião acha quanto deve preencher. E não há problema, porque daqui a meio ano tu pode aumentar o preenchimento. Claro, é melhor ir devagarinho e até chegar no ideal, né, doutor, do que o exagero que não vai haver retorno, né? Exatamente. Então, esse cuidado tem que ter sempre, né, doutor? O metacril também pode ser usado a 10% na mão. Ele é muito O bom. pescoço é só O pescoço é só o botox. Né? O pescoço Não tem como preencher. Aqui tu tem que paralisar. Paralisar. É diferente, né, gente? É diferente. O povo, entendeu? Pro povo, na realidade. É tudo a mesma coisa. Tudo botox. Claro. Por isso que essas dúvidas você consegue tirar aqui e qualquer coisa a gente... Preenchimento com metacril. Com metacril. E o tratamento da ruga é com botox. Certo. Então o botox daqui para cima, daqui para baixo. E uma mulher pode chegar no seu consultório e dizer, doutor Heller, sente aqui, vamos conversar. Quero fazer tudo, botox e preenchimento, ponto. Tudo numa tarde só, você consegue colocar? Isso não é uma overdose ou não? Normalmente, aliás, eu nunca fiz botox e preenchimento. Ou uma coisa ou outra. Eu faço o botox. E o seguinte, isso é muito caro também. Porque o botox hoje em dia, por exemplo, só o produto não sai menos de R$800. Às vezes só precisa, um produto de 50 unidades. Certo. Ou de 100 unidades sai 1.400. Então é o seguinte, a paciente vai querer usar o botox mais o preenchimento, então demais, preferível, né? Certo. Além do problema financeiro, também tem que ver como é que a pessoa se enxerga depois do não deve fazer muita coisa, porque o paciente, entendeu? Tem que ser parcimonioso. Certo. Sempre aquém do necessário. Tem uma pergunta aqui que
sobre nádegas, para botar o Metacril. Se coloca no bumbum, nas nádegas ou não é muito indicado? Olha, tem profissionais aqui em Porto Alegre, entendeu, inclusive, que usam bastante o Metacril nos glúteos. Então, eu no glúteo, eu já prefiro a prótese glútea. Entendeu? Melhor, né, doutor? Porque produto na região dos glúteos, entendeu? Eu já prefiro... Botar uma prótesezinha, fica mais harmônica, bonita, sem problema. Isso aí depende de cada cirurgião. Perfeito. Não é proibido, porque o Metacril ele é autorizado pela Anvisa, entendeu? Então tem crianças. Isso é super importante, né? Saber que o produto é balizado, é liberado pela Anvisa, né? Então podem ficar tranquilas. Exatamente. Isso é super importante, né, doutor? Isso é importante, que é um produto que não é... esse tempo até deu na reportagem, esse cirurgião lá do Nordeste, ele se dominava Dr. Bumbum, né? O Dr. Bumbum, que fez no seu apartamento. Nunca faça, gente. Sempre tenha um cuidado, né? Tem que ter um consultório bem montado, adequado para o procedimento. Certo. E nunca o cirurgião plástico, o dermatologista, nunca deve banalizar qualquer procedimento. O procedimento tem que ser sério. Com saúde não se brinca, né, não doutor? Não se brinca, num ambiente adequado, mãos qualificadas. Com entendeu? certeza, com certeza. Esse é o processo que você que está pensando em procurar um cirurgião, primeiro verifique se ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tá? Se tiver indicação de conhecidos amigos... É só entrar ali na sociedade. Na internet. Com certeza. Assim, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Super ou até fácil. SBCP. Sociedade Brasileira aí tu de vai Cirurgia ter, por exemplo, SBCP Rio Grande do Sul. Certo. SBCP Todos os Porto Alegre. médicos, claro. Tem todos os médicos, entendeu? Tem todo médico, entendeu, que é integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele é qualificado, Com certeza. porque ele fez o exame para isso. É que nem um engenheiro, ele é qualificado, fez o curso, qualificado, arquiteto. Como qualquer profissional, psicólogo, tem que como ser. qualquer profissional. Com certeza. E você, então, não se esqueça, vou colocar aqui de novo. 999-61-6464. Mande suas perguntas, tire sua dúvida, a doutora Hélio está aqui para ajudar vocês. Doutora, amei nossa pauta hoje, né? A gente volta a semana que vem, que vocês tenham uma excelente semana, tá? E de novo aqui no Programa Top, contando com a presença de vocês, com a audiência de vocês. Beijo grande. Muito bem, amigos, eso fue todo por hoy. Muito obrigado por estar conosco, agradeço su atención y será até a próxima semana. Até mais.